Olá pessoal, primeiro ano, tudo bem? Vamos fazer então uma aulinha sobre esta semana. Então vejam, nesta semana a gente vai estudar a determinação de uma função afim, conhecendo seus dois pontos distintos. Então, para nós determinarmos uma função afim, ou seja, encontrar esse f de x igual a x mais b, ela vai ficar determinada quando a gente souber o valor dessa função do fx1 e fx2, sendo que esses x1 e x2 podem ser quaisquer reais, mas eles não podem ser iguais, tá? E aí a gente consegue determinar o valor do a e do b. Então aqui no exemplo 1, tá? A gente tem aqui f de 2, eu já vou anotar na minha mesa aqui, f de 2 igual a menos 2 e f de 1 igual a 1. E a gente tem uma fórmula que é o seguinte, a f de x2 menos f de x1, tudo isso dividido por x2 menos x1. Então a gente quer achar aí qual que é a função afim que possui esses dois valores, menos 2 mesmo, e 1, quando x vale 2 e quando x vale 1. Tá? Então, a gente vai usar sempre esta fórmula para determinar o valor do a, e depois a gente encontra o b. Então, olhem aqui, está ali escrita a fórmula. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos lançar esse número e esse número aqui embaixo, e esse número aqui assim. Então, vai ficar assim, ó, a igual. Quem que é f de x2? É sempre o número maior aqui dentro. Então, olha aqui, é 2 e 1. Então, sempre começa pelo número maior. Então, vai ficar assim, menos 2 menos o 1 vale 1. Dividido. Agora, o x2 é 2 e o x1 é 1. Então, vai ficar 2 menos 1. Então, disso, nós vamos ter que o a vai valer menos 3 sobre 1. E isso vale menos 3. Agora, nós vamos pegar a forma geral de uma função afim, f de x igual a x mais b. E agora a gente vai escolher ou esse ou esse. Eu vou escolher esse aqui. O segundo passo agora é você escolher um dos dois pontos. Eu tenho esse ponto e tenho esse ponto. Então, f de 2 igual a menos 2, eu vou fazer o quê? No lugar desse f de x, eu vou colocar aquele menos 2. No lugar do a, o menos 3. Entre a letra e o número tem um pontinho de multiplicação. No lugar do x, o 2 mais b. Então, vai ficar menos 2 igual a menos 6 mais b. Esse menos 6 passa para cá somando, vai ficar menos 2 mais 6 igual a b. E menos 2 mais 6 dá 4 igual a b. Com isso, eu consigo entender que a minha função f de x é igual. Quanto que vale o a? Menos 3. X mais o valor do b, que a gente acabou de achar que é 4. Por que eu estou colocando isso aqui? Ó, o valor do a eu coloquei no lugar do x e o valor do b que eu achei aqui eu coloco no lugar do b. Então, o menos 3 no lugar do a e o 4 no lugar do b. Poderia ter escrito essa função assim, y é igual a menos 3x mais 4. Certo? Agora vamos ver um outro exemplo, né? Então aqui ficou a resposta, né? No exemplo 2 aqui eu faço a mesma coisa, porém a gente vai ter aqui então f de 5 igual a menos 12.
e f de 3 igual a menos 8. Tudo bem? Então, vejam só. Então, tá aqui os valores, né? O que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa, quem que é maior aqui, o 5 ou o 3? É o 5. Então, esse vai ser o meu x2. Esse vai ser o meu f de x2. Esse vai ser o meu x1. E esse vai ser o meu f de x1. Vamos colocar isso aqui para não complicar a vida de vocês. A é igual a f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. O A vai ser quanto? F de x2 menos 12. Menos, quanto que é o f de x1? Menos 8. Então aqui nós vamos ter que fazer uma jogada, ó, colocar um menos. Esse menos é da fórmula e esse menos é do 8. Então são dois menos que vai ter o jogo de sinal. E aqui a gente vai ter... Eu só quero ver se está gravando. Tá. E aqui a gente vai ter o x2 menos o x1, então vai ser 5 menos 3. O A vai ser igual. Vai ficar menos 12 mais 8 dividido por 5 menos 3, que dá 2. Então o A vai ser quanto? Menos 4 dividido por 2. Portanto, o A vai valer menos 2. Pego a minha fórmula, vou fazer até com outra caneta colorida aqui do lado. F de x, AX mais B. Isso aqui nós vamos ter que usar duas vezes. Agora para achar o valor do B e depois para montar a função afim. Então, f de x, vamos escolher um ponto qualquer. Vou pegar esse aqui, ó. Poderia ter pegado de baixo, tá? Poderia ter escolhido outro. Então, aqui no lugar do f de x, vai o menos 12. No lugar do a, o menos 2 que eu acabei de achar aqui. No lugar do x, vai o 5. Ó, aqui é o valor do x e aqui é o valor do f de x. Mais o b. Então, vai ficar menos 12 é igual a menos 10 mais b. Passa esse menos 10 somando para o outro lado. E aí vai ficar menos 2 igual a b. Vou usar de novo esta mesma função. Só que agora eu vou escrever assim. F de x é igual a x mais b. Então, no lugar do a eu vou colocar o menos 2. E no lugar do b eu vou colocar o menos 2. Mas era mais b, então vai ficar menos 2, porque mais com menos dá menos. Poderia eu ter escrito assim. Y é igual a menos 2x menos 2. Como é que eu faço para saber se isso aqui está certo? Simples. Se eu colocar o 5 no lugar do x, a resposta tem que ser menos 12. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Menos 2 dá menos 12. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 2 dá menos 8. Fechou? Essa é a única função afim que passa por esses dois pontos. É muito importante saber isso aí. Vou achar mais um exemplo para fazer para vocês. Pessoal, não é o que apareceu aí nos exemplos, tá? Mas eu pensei agora numa forma de fazer usando pontos, tá? Eu posso chegar para vocês e dizer assim, encontre aí a função afim que passa por esses dois pontos, tá? Então a gente vai fazer do mesmo jeito, só que agora eu dei em parênteses. Então, aqui a gente vai chamar de x2, que é o de baixo, que é o maior, é o 8, e aqui o x1. Aqui eu vou chamar de f de x1, ou posso chamar de y1, e aqui eu posso chamar de y2. Tá? Tanto faz eu falar f de x ou falar y. Se eu usar y, como é que fica aquela fórmula de antes?
A forma fica a mesma coisa, só que ao invés de fazer f de x2 menos f de x1, eu faço y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então agora vai acontecer o quê? y2 é 17, menos y1 que é 5, dividido por x2 que é 8, menos x1 que é 2. Disso nós vamos ter que A vai ser igual a 12 dividido por 6 e a resposta 2. Acabamos de achar o A. Meu filho está chorando, vou ter que ir lá dar uma mão. Isto. Para encerrar agora, devemos escolher um dos pontos. Eu vou escolher o de cima, o 2 e o 5, tá? Para pegar um número menor. Vou fazer a minha função. Y é igual a x mais b. Vejam, quando eu usar y vezes f de x, eu sempre vou escrever y, fica mais fácil, né? Mas assim, se eu colocar f de x, apague o f de x e escreva um y, se vocês se confundem, tá? Aí aqui no lugar do y eu vou botar o 5. E no lugar do a eu vou colocar o 2. No lugar do x, aquele 2 lá, mais b. Então vai ficar 5 igual a 4 mais b. Passa esse 4 fazendo menos, né? Igual a b. E 5 menos 4 vale 1. Vamos escrever de novo, y igual a x mais b. No lugar do... Agora, para mim achar a função afim aqui, determinar a função afim, que é o objetivo da aula de hoje, nós devemos o quê? Somente substituir este cara e este cara ali. É os dois que a gente precisa substituir. Então, y vai ser o quê? O ax, que é o 2x, mais o b, que a gente acabou de achar que é 1. Essa é a resposta. Tá? Sem mais delongas, né? Eu acho que é isso. Eu vou ter que fazer mais um exemplo, fazer aqui no cantinho rapidinho. Digamos que eu tenho assim, ó, o 2 e o 8, e o 3 e o 12. Como é que eu faria isso aqui? Tá? Agora é um exemplo corrido. O A, você faz 12 menos 8, dividido por 3 menos 2, que dá 1, né? Então, o A vai ser igual a 4. Você vem aqui e escreve assim, y igual a x mais b. Escolhe lá o primeiro ponto, então 8 é igual a 4x mais b. Coloca um 2 aqui no lugar do x, né? 4 vezes 2 mais b. Então, vai ficar 8 igual a 8 mais b. E aí, aqui vai ficar 8 menos 8 igual a b. Então, b vai valer 0. Certo? Bom, se o b vale 0, nós precisamos montar a função afim que originou isso aqui, né? Então, o que vai acontecer? Nós tínhamos lá que y é igual a x mais b. Então, agora vai ficar y igual a 4x. Como não tem um b, o b vale 0, não precisa botar 0 ali. Então, é um outro tipo de função afim que a gente vai ver, que é quando ela não tem o valor do termo independente. A gente vai chamar isso aqui de função linear, porque ela vai passar pelo zero lá da origem. Mas isso é conversa para uma outra aula. Tá? Comentem aqui que vocês gostaram ou não do vídeo. Deixe a sua opinião, o que precisa melhorar, se tá bom, se não tá. E a gente se vê. Detalhe, só precisa responder o formulário e me enviar. Assistam esse vídeo, já assistiram, né, quem está vendo esse recado. Olhem os exemplos que eu coloquei aí no Classroom. Vão lá no formulário, preencham o formulário, façam bonitinho e beleza.